Pessoal, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sei aí que hora você vai estar acompanhando esse vídeo, que promete ser uma experiência maravilhosa de conversa sobre história e música. Né? Mais um vídeo aí do nosso pequeno projetinho História, Vitória, Viola. Né? Para falar um pouco sobre a história, mas no campus, né? Nosso campus Vitória de Santo Antão, aproveitando as pratas da casa. E viola porque a música, né, ela tem muito essa associação também com a questão do violão. E para ficar uma frase de efeito bonitinha, eu pensei em História, Vitória, Viola. E hoje a gente vai conversar com o professor, amigo querido Rafael Oliveira, né? Conhecido aí de todo mundo, uma pessoa super ligada à questão da cultura, muito afeita à produção literária, é um grande, né, produtor está sempre produzindo livro, né, atuando na parte de música, se afeiçoou ao instrumento tão pouco, diria, popular, que é a rabeca, apesar de ter essa tradição popular tão forte nela mesma. Então, vamos tentar um pouco conversar com o Rafael sobre uma das várias facetas de Rafael, que é a sua aproximação com o rock, né, o rock lá dos anos 70. E eu pedi ele para conversar um pouco com a gente sobre, especificamente, mais enfocando as figuras do Bob Dylan e do John Lennon, que eu acho que eles sofrem daqueles problemas das grandes celebridades, que é ser muito conhecida e talvez pouco reconhecida. Né? Talvez a gente sabe muito pouco dessas pessoas. É como a gente vai falar, às vezes, do romance lá do Quixote, né? Do Cervantes, romance extraordinário, fantástico. Tanta coisa naquele romance e todo mundo só sabe do moinho de vento que ele viu como dragão. Né? E isso é o mínimo. Né? Então, assim, é importante a gente realmente tentar se aprofundar mais nessas figuras que marcaram tanto a humanidade, né? E aí, queria, de antemão, já agradecer o convite de Rafael para participar aqui com a gente. Queria dar uma palavrinha para os nossos alunos, Rafael, antes da gente começar. Tá certo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bem cultura popular. Obrigado, Gibson, por estar aqui. Espero contribuir falando de John, falando de Bob, tá? E são desafios, né? Quando você fala aí dessa coisa do Quixote, da gente falar só dos moinhos de vento, eu acho que no fim, quando a gente vai falar tanto de John quanto de Bob, a gente acaba falando tão pouquinho quanto também, né? É tanta coisa que os caras fizeram, fazem, né? Você vê, esse ano são 40 anos da morte de Lennon, mas o símbolo John Lennon ele é tão forte na sociedade que fala-se muito nele ainda hoje, né? O legado, o artista se foi, mas o legado ainda permanece. E é importante. Eu estava até vendo, tem um escritor aqui pernambucano, José Teles, a gente tinha falado dele agora. José Teles lançou até fez uma reportagem, uma coluna esse ano, justamente falando sobre os dias estranhos, né? E como é uma música de John Lennon, que é Nobody Told Me, Ninguém Me Contou, e é como a letra daquela música parece justamente com os dias de hoje, né? E o refrão ficava, ninguém me contou que esses dias seriam assim. Né? A gente foi criado para um tipo de dia e, de repente, esses dias estão acontecendo aqui agora. Vamos lá. E aí, só para começar, vocês estranham um pouco que tanto eu, né, como o colega Rafael, estamos com a camisa um pouco atípica, né, para a vida brasileira, mas se você observar com atenção um quadro que tem na sala de estudos aí do Rafael, você vai entender um pouco a razão dessa roupa, né, dos Beatles. E aí eu queria fazer uma pergunta, Rafa, que todo mundo que vai conversar sobre Beatles sempre se depara um pouco com essa pergunta, apesar do foco ser mais a figura do John Lennon, é o seguinte: por que os Beatles acabaram? Por que uma banda de tanto sucesso, que gerou tanto recurso e que capitaneou tantos discursos importantes daquela época, de repente, não mais que de repente, como diz Vinícius Moraes, se desfez? Tem como explicar um pouco isso para a gente? Tem várias explicações. Né? O pessoal fala muito da presença de Yoko Ono, a segunda mulher, né, de John, a presença dela nos estúdios, quebrando até uma tradição que os Beatles diziam só entrava no estúdio os quatro e a equipe de produção, né? Mas, na verdade, a gente, quando resume, a gente vê que Yoko não teve culpa de nada. Eu sempre preferi entender dessa forma. E que, na verdade, os próprios artistas, eles já estavam tomando caminhos diferentes. É como se a própria ideia que os Beatles tinham lançado, ela tivesse começado a ruir. John queria seguir para o lado, Paul queria seguir para o outro, George queria seguir para uma linha, e talvez do George tenha sido a maior batalha, né? Porque como ele sempre ficou um compositor não tão ativo como John e Paul, e aí George começou a compor muita coisa, então
o que antes era uma Guerra 2 passou a ser uma Guerra 3, para ver quais músicas entrariam nos discos, tá? Então teve um pouco disso. A gente resumiu hoje, foi uma batalha de egos, talvez. Ou então, como eles mesmos dizem, né? O amor ali que havia entre eles começou a rachar, cada um quis seguir seu caminho, quis fazer novas experiências também. A convivência em si. É curioso, porque se você for olhar a data do ano de gravação do primeiro disco até o ano de gravação do último disco, foram 13 discos, né, 13 LPs, vários singles. Os Beatles só duraram 6 anos. Numa ideia de gravação. O primeiro disco é de 63, o último foi gravado em 69. Foram 13 discos. É muita produção em pouco tempo. Eu acho que isso aí rola muito um desgaste entre eles também. Né? Acho que tem essas situações todas. E tem uma outra questão que eu sempre me pego, assim, você realmente fala dessa produção intensa e curta, quando você pega um disco inicial dos Beatles e pega a indumentária mesmo, modo como esse se viste, o perfil dele, o biotipo, muda demais do primeiro para o último disco, né? E em 6 anos, geralmente, as pessoas não costumam mudar tanto, né? E parece que até no Brasil, o Brasil parece que ele não continuou muito com os Beatles, parece que tem o pessoal dos primeiros Beatles e tem o pessoal dos últimos Beatles. Não tem muito, parece que essa linha que vai acompanhando, né? Que é uma coisa interessante. Parece que eles deixaram as marcas dos extremos, né? Que você poderia dizer assim. No Brasil viraram 2 grupos antagônicos, né? O Beatles de primeira geração com o Beatles segunda fase, né? Dizendo assim. Contra a Tropicália. Exatamente, nessa linha. E é engraçado que quando eu tinha 17 anos, eu não conseguia entender essa mudança toda, e até eu não via a cronologia dos Beatles, então eu achava que os Beatles tinham durado 20 anos. E aí, quando você vai ver, eles só duraram 6, o visual realmente é uma coisa muito chamativa. Em pouco tempo, eu acho que eu nunca vi artista mudar tanto em pouco tempo. Começa com a moda do cabelo mop top, né? Cabelo para baixo. É a primeira banda de homem com cabelo grande. A primeira banda de rock com cabelo grande, que já foi um impacto grande. E depois começa também a ser uma das primeiras bandas em que o roqueiro aparece de barba. Enfim, então tem muita coisa em pouco tempo. Porque os anos 60 é um período de muita efervescência, né? Muita banda, muita informação, guerra do Vietnã, ditaduras nos países latino-americanos, e aí você vai ver que esses artistas, principalmente da parte musical, eles vão bater de frente contra tudo isso, né? Eu acho que é o grande legado também que fica até para as nossas gerações, para dia de hoje também, né? Você fazer música de protesto sem parecer que está protestando. Sim, isso é uma coisa muito interessante que eu queria te perguntar, 2 aspectos dessa questão para a gente falar um pouco de música de protesto. Primeiro é o seguinte, você falou dos anos 60, dos anos 70, realmente são muito marcantes, a gente tem muita coisa acontecendo nesse período, né? Tem cinema novo, tem lá o Festival de Cannes, tem um movimento dos estudantes lá em Paris, no maio de 68, que é o que marcou muito o planeta todo. Então, a gente tem muito movimento black, tem muita coisa acontecendo. Mas por que será que a música... O que é que você acha? Você que é muito ligado à arte. Por que será que é a música que consegue, parece ser o carro-chefe desse movimento todo de protesto? Por que será que é a música que parece que consegue energizar todas essas tendências em si mesma? Assim, eu não sei, eu não sou professor de música, né? Mas assim, eu vou responder com emoção. Eu acho que é o efeito que a música causa na gente, essa coisa da... A música dá muita alegria ao corpo da gente, né? Então já dá vontade de pular, dá vontade de se mexer. E quando você canta, acho que tem uma coisa meio poesia agora, a questão da palavra, você escuta uma canção que ela diz aquilo que você quer dizer, né? De uma maneira muito mágica. Eu acho que tem muito disso. Acho que é assim que a gente adota as músicas como os nossos hinos. A gente diz, essa música parece comigo, essa é a minha música. Eu acho que sempre aconteceu muito isso comigo, né? A música diz aquilo que eu quero dizer, só que ele diz cantando, né? E cantar tem esse seu mistério, né? Acho que a gente vai até pegar a Bíblia, vai pegar histórias bem antigas da Bíblia, você vê o poder do canto, como ele é fascinante mesmo. Tem isso aí. Mas aí, vendo um pouco mesmo a questão propriamente do John, como ele fez parte de uma banda e depois tem essa carreira dele mais solo, me diz uma coisa, nessa carreira dele mais solo, ele
tu percebe alguma diferença ou um mergulho mais profundo em algumas temáticas? Ou quem é esse John Lennon não Beatles? Que John Lennon é esse? Tem alguma diferença? Faz umas 2 ou 3 semanas eu estava aqui numa lojinha, numa venda, e o dono lá, ele tem várias TVs, assim, antigonas, sons antigos. Aí, quando ele me viu que eu gostava de Beatles, aí botou Beatles. Aí o som estava abaixo, ele foi lá e botou John. Aí toca uma música de John, que é Woman is the Nigger of the World, né? Que a gente for pegar uma tradução, a mulher é o escravo do mundo, né? Uma adaptação contemporânea. E aí eu comentei a letra com um rapaz que estava do lado, que eu disse que é uma das letras mais importantes de John, esse John Lennon político. E é uma música que John está discutindo o machismo. Né? É uma música escrita por um homem para falar com os homens sobre machismo. Né? E ele é como se John estivesse dizendo assim: eu sou machista, cara, eu faço isso, nós fazemos isso, a gente precisa mudar. É um papo bem legal. Mas uma coisa que eu disse lá para ele, eu acho que é uma das coisas que eu carrego para a vida, assim, porque eu gosto muito da banda, né? Dos Beatles, da obra de John. Eu digo que tem 2 John Lennons, um antes de Yoko e um depois de Yoko. Depois que ela entra na vida dele, as letras mudam. Né? John parece ele ser muito mais político depois que Yoko começa a fazer parte de sua vida. Tu falaste no maio de 68, os Beatles têm uma música chamada Revolution, Revolução, que está justamente discutindo tabus, né? Perguntar o que é realmente uma evolução, o que é uma revolução. Tem trechos na música que é uma piadinha que John faz. Aí ele diz assim: você quer ficar carregando o quadro de Mao Tse Tung? Ele pergunta isso na letra, né? Se você prefere fazer isso, beleza, tá? Que é uma música que ela foi feita justamente para os estudantes de Paris, de mais de 68, que tem esse questionamento. Um John Lennon começa a ser político. Até os Stones também começam a ser políticos nessa época. Os Stones têm uma música, Street Fighting Man, que é o cara brigão de rua, né, vamos dizer assim, que também é inspirada no maio de 68. Essa música toca no final do filme V de Vingança. No final do filme ela começa a tocar e eu disse: poxa, tem tudo a ver. Aquela ideia do homem que se rebela contra as injustiças do Estado, né? Que acho que vai fazer muito esse momento ali dos anos 60. E é quando os Beatles começam a ser muito cultuados por um pessoal mais crítico aqui no Brasil, né? Inclusive Caetano Veloso. Caetano diz que ele não tolerava a fase dos Beatles, ele não suportava a bitomania, mas depois do Sgt. Peppers, né, que é esse quadro aqui, que os Beatles se tornam mais a tratar de coisas contemporâneas, a discutir tabus, paradigmas, ele disse que começa a gostar dos Beatles aí. Né? É bem interessante isso. E tem outra coisa ainda que me parece muito interessante sobre o John Lennon, porque eu imagino que a gente tem meio que 2 vertentes das músicas de protesto. Tá? Uma coisa é que a gente tem aquela música de protesto propriamente política, né? Contra o establishment, contra a guerra do Vietnã, contra esses estamentos governamentais da sociedade, tá certo? Mas tem um outro tipo de música de protesto que também é tão importante quanto, mas parece que ela não está muito no consciente das pessoas, que é a crítica dos costumes, da organização da família nucleada, a crítica à misoginia, a crítica ao racismo. Parece que essas outras críticas, parece que elas não ganham a mesma reverberação na música de protesto, né? A gente, quando eu me venha na mente música de protesto, parece que é música de crítica política. Mas essa outra crítica que é tão forte e tão importante, parece que ela não ganha a mesma dimensão. Né? Não é uma coisa que tu acha interessante, porque parece que para o John Lennon, essa outra crítica, que é o status quo, o modo como a família se organiza. Eu lembro muito do Caetano, lá do Planet Senses, né? As pessoas na sala de jantar, né? É o pai que manda, a mãe e os filhinhos, a televisão na frente, essa coisa que parece que não pode sair dessa como é que eu posso dizer, desse círculo em qual estamos todos encapsulados, né? Tem umas coisas assim. Eu acho que no Sgt. Peppers, tá? Tá o quadro lá, mas eu trouxe o LP aqui. Ah, massa. Tanto o John quanto o Paul, eles começam a ter essa sensibilidade sobre crítica aos costumes. Tem uma música no Pepper, que até os Mutantes, que cantam o Pan's et Circenses, né? Eles até fazem uma referência que é She's Leaving Home, ela está saindo de casa. A música está justamente tratando de uma filha que vai embora,
né? A filha que não está mais tolerando viver na sala de jantar, que vai sair de casa. Então, eu sempre achei que a música Fuga número 2 dos Mutantes foi inspirada nessa música. Justamente falando que você tem Rita Lee cantando, uma mulher cantando, dizendo hoje eu vou fugir de casa, vou pegar a mala cheia de ilusão, né? Então, tem esses diálogos. Então, é como se eles... Eu acho que com Pepper os Beatles começam a criticar costumes, tá? Então, acho que... E John ele está muito atento a essas situações, vamos dizer assim. Agora, assim, claro, o Pepper ele tem muita coisa, mas eu sempre gosto de falar dessa música porque tem esse protesto, tá? E aí, é o que tu fala, não é uma música que estourou nas rádios, né? Mas é uma música muito importante para essa questão de você se mostrar insatisfeito com o modelo de vida que nós temos, né? Parece que ela passa bem despercebida, porque é uma música lírica, muito bonita ela, né? Que é uma coisa muito diferente dos Beatles, assim, o disco é muito diferente dos Beatles tradicionais, né? Mas toca nesse assunto. Eu não sei se eu cheguei na resposta, mas parece que quando a gente tem a música política, eu não sei se é mais visceral. É quando tu pega Give Peace a Chance, que é Dê uma Chance à Paz, que é uma música de John e Paul, né? Só que só John grava, mas os créditos tá lá, Lennon McCartney. Ela é uma música de bater de frente, né? Ela tem uma crítica também, e até uma crítica até o fato de você fazer movimentos, né? Que até na letra ele dizia tanto ismo. ismo. É como se ele dissesse assim, é tanto ismo, sim, mas a gente vai resolver o quê? Acho que ele está dizendo isso aí sim também, né? Tem muito disso. Quando fala de John, uma música de protesto dele que eu acho poderosíssima, é uma que passa despercebida, mas é um super sucesso, que é o Happy Christmas, tá? Que aqui no Brasil é o nosso Então é Natal, que o que você fez, né? Então você tem essa música de John e Yoko, Happy Christmas. Se você for ver o clipe, assistir ao clipe, você vai ver que não é uma música de Natal, né? O Natal que John propõe ali é um Natal de união das pessoas mesmo, um Natal uma fraternidade assim exclusiva, que ele está pedindo para a guerra acabar. Ele fica dizendo várias vezes na música: a guerra acaba se você quiser, a guerra acaba se você quiser, a guerra acaba se você quiser. Foram posturas como essas que Nixon mesmo, estando presidente dos Estados Unidos, ele quis deportar John Lennon, né? John Lennon se tornou um líder, uma ideia de pacifismo e de manifestação de rua que incomodava muito o governo estadunidense. Então, Nixon disse, cara, esse cara tem que cair fora daqui. Esse cara atrapalha todos os meus planos, né? Mexe com todos os meus chakras. Teria um ponto. E aí, até começando por... Imagina o mundo inteiro cantando no Natal uma música de protesto. Né? E a música, então, So Happy Christmas, and what have you done? Aí, mas tá lá, War is Over. É bem bacana essa visão que ele teve também. Eu vou fazer uma música de Natal, só que eu vou estar protestando contra a guerra. Beleza? E tem uma... Já está falando também de música, mas vamos pegar um pouco também a parte da linguagem, né? Eu vou fazer meio que contar uma pequena historinha para fazer uma pergunta. Vê só, eu participei uma vez de um congresso de escritores africanos. E aí eu estava esperando, tem alguns escritores angolanos, moçambicanos, né, que era o pessoal mais de expressão portuguesa na África. E eu estava esperando que eles fossem meter o pau na língua portuguesa, que assim, poxa, foi a língua que foi trazida para o meu continente pelos invasores que só vieram arrasar a terra, nos fazer de escravos, etc, etc. E aí tem um dos escritores disse, não, a língua portuguesa, ela é muito importante porque é ela que nos une. Porque se você pegar um país do tamanho de Angola ou Moçambique, tem uma série de idiomas falados naquele país todo. Uhum. E para você fazer a interconexão entre os moçambicanos, você não tem como escapar da língua portuguesa. E não tem como colocar outra no lugar, porque se você colocar outra no lugar, vai ser outra de algum pequeno povo e você vai estar desmerecendo os demais. Uhum. Então, parece que a arma do opressor se torna o bastião do sofrido, daquele que está tentando se contrapor ao sistema. Aí eu queria trazer um pouco isso para a língua inglesa, né? Porque a gente está falando de John Lennon, vamos conversar um pouquinho sobre Bob Dylan, mas eles compõem, escrevem, cantam em inglês, que é o idioma que a gente está falando de Guerra Fria, né? Em que um dos países que meio que norteia o planeta
é os Estados Unidos, né, no segunda metade do século XX, mas já no século XIX era a Inglaterra, outro país também de língua inglesa que oprimiu o planeta inteiro. Então, como é que desse país, né, desses dois núcleos que causaram um efeito assim tão pesado para o planeta, vem a canção de protesto, vem o discurso de paz, vem justamente no idioma que propunha, de onde vinha, né, os países, digamos assim, que propalavam a guerra. E eu queria só aumentar, só com um outro caso, que eu tinha um colega também que ele detestava, né, os Estados Unidos, e eu disse a ele que não, eu não gosto da política externa americana, mas tem muita coisa nos Estados Unidos que eu gosto. Por exemplo, eu gosto muito de Pink Floyd. Aí ele disse, não, eu também gosto, tá vendo? Então você não pode ser assim tão contra o país. Então eu queria falar um pouco, perguntar um pouco a tua percepção sobre essa coisa do idioma, né? Como é que um país opressor, a gente pode, daquele mesmo país opressor, parece que tem uma coisa, que a língua parece que tá numa outra esfera. Não sei se eu consegui ser um pouco claro, acho que eu não fui, mas... Isso eu consegui. Mas eu acho que, por exemplo, a língua ela é uma arma extremamente poderosa, até para quando você quer atacar o próprio opressor. Porque talvez o opressor não esteja nem aí para aprender a língua local, né? Então, para atacá-lo, você tem que aprender a língua dele primeiro, né? Acho que tem um pouco disso. Enquanto falavas, eu me lembrava de uma coisa, acho que adolescente ainda já escutei, que falava assim, que a verdadeira revolução ela vai começar justamente no cerne da coisa, no miolo da coisa, ela não vai vir de fora, ela vai começar as revoluções começam de dentro para fora. Aí, essa pessoa falou lá, é por isso que Jesus também sabia falar latim. Aí você fica, realmente, né? Tem uma lógica isso aí. Então, era o oprimido que também sabia falar a língua do opressor, né? Para justamente aquelas cenas com Pilatos, ele fala em latim tudo aquilo. Então, acho que tem esses detalhes. Acho que traz hoje para uma questão indígena, você vê o índio também falando português, né? Mas essa visão que você põe aí que o escritor fala é a língua que nos une. Eu estava vendo que naquela época que a gente conheceu Mia Couto lá, falou que tinha mais de 140 línguas nativas em Moçambique. Eu disse, caramba, e realmente só a língua portuguesa que vai juntar todo mundo. Mas é um efeito extraordinário. E agora, assim, às vezes eu acho que os Estados Unidos, eles, como são tão imensos, né, tem uma produção musical muito grande, eu acho que os Estados Unidos, ele se vê como se ele fosse o detentor da língua inglesa, né? Tem um pouco disso. Eu já vi um filme uma vez que o cara até brincava, fazia uma piada, o estadunidense contra o... E lá, estou falando sobre a Segunda Guerra, e o estadunidense dizia assim, eu acho que é melhor você ter cuidado, porque se não fosse o meu país, o seu país estaria falando alemão hoje. Tem uma piadinha assim, que é bem engraçada. Mas é bem curioso isso. Mas eu acho que quando a gente quer atingir o opressor, a gente fala a língua dele, né? A gente deixa de falar só para os nossos. Agora eu vou atacar você. Eu acho que a gente aprende muito bem isso com Bob Marley. Eu acho que Redemption Songs, de Marley, eu acho que eu amo essa música, acho que desde os meus... que eu adorava, porque Marley quebra a gramática na música, né? Ele diz lá, Old Pirates Robbed I, e aí tem essa coisa, né? Eles não me roubaram, eles roubaram eles roubaram o meu eu. Então, ele quebra a gramática para criar uma situação muito poética, muito poderosa, e você vê lá, um jamaicano tem um ritmo, um país bem pequenininho, e ele está enfrentando todo uma história, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é isso. As grandes evoluções, elas começam de dentro para fora. E essa questão... desculpa se eu te interrompi, não era a intenção, não. Não, termina. Mas ainda nessa ideia da linguagem, eu lembro que você agora usou um outro exemplo de alguém que canta em língua inglesa, né? Você está falando do reggae, né, e tal, que também está associado à língua inglesa. E você pensar, em canção de protesto, a gente tem canção de protesto em outros idiomas, mas parece que elas não se propagam tanto. Tem uma compositora chilena que eu adoro, que é a Violeta Parra, que parece que todas as músicas dela são canções de protesto, mas não consegue meio que alçar maiores voos em termos de distribuição, de difusão, de conhecimento, porque é num idioma que, mesmo sendo um idioma até bem amplo, né,
que o espanhol é um idioma falado em boas partes do mundo, mas ainda assim não consegue o alcance, né, do inglês. E aí você falou uma coisa que eu achei interessante, que a revolução ela tem que começar por dentro, né? Ela é como se ela tem que surgir do nosso ninho. E tem um outro cara que eu queria puxar agora a conversa para o lado dele, que parece que ele vem realmente de dentro, que é o Bob Dylan. Só um instantinho. Então, Rafa, a gente estava falando muito aí da língua inglesa e eu vi que você comentou o fato também de que parece que a revolução ela tem que começar de dentro, como se ela começasse do ninho, né? Apesar alguma influência pode vir de fora, se não houver um impulso interno, parece que ela não se realiza, ela não se constitui. E aí, para falar um pouco de impulso interno, tem um outro cara aí que eu queria conversar um pouco com você, tão importante quanto o John Lennon, que é o Bob Dylan. Só que o Bob Dylan parece que ele tem uma trajetória meio diferente e parece que é algo que realmente vem muito de dentro, em termos de Estados Unidos, né? Do que a gente pode ver de positivo, por exemplo, na vida americana, porque o Bob Dylan, ele, por exemplo, ele está muito ligado à música country. Quando eu penso no Bob Dylan, com aquele violão grande, tocando gaita, e o modo como ele se veste, inclusive, para mim é como se eu pensasse no Brasil, seria como se fosse um cantor de música sertaneja do interior lá de São Paulo e tal, que usa aquele R bem característico, né? Então, assim, o Bob Dylan, ele traz muito essa coisa da música, não sei se a gente pode usar esse termo, né, da música popular estadunidense. Essa música bem do meio oeste americano, né? Que a gente pensa muito em Texas, naquela área, a parte mais seca americana, apesar dele ser lá do norte, né, da região dos Grandes Lagos, né? Mas ele tem isso, parece Minnesota. que ele de Minnesota, né? Parece que ele traz essa marca, digamos, da música tradicional, para usar, eu acho que era isso que eu estava procurando tentar dizer, né? Parece que a música tradicional promove a grande coisa do Bob Dylan, né? O que é que tu acha em relação a essa marca realmente dessa música própria estadunidense na produção do Dylan? Dylan, acho que ele é um fenômeno, né? Acho que é o cara que... Eu digo que ele é o Manuel Bandeira do rock, assim, que ele atravessa gerações, né? Ele conhece todo mundo fala dele. E, assim, ele tem essa pegada country, né? Folk. Ele vai... Até quando ele namora Joan Baez, né? É um casamento de música fantástico ali, ele e ela. Mas eu acho que o que tem uma coisa que Dylan tem ele é muito melódico, né? As melodias dele são muito boas e a letra dele é muito certeira, né? Dylan, ele solta flecha pela boca, né? Ele fica atirando pela boca. Tem essa pegada, assim, e bem chamativo. Então, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais que a gente vai ter nele, mas ele tem aquela indumentária bem interiorando, parece com os nossos sertanejos, assim, digamos, né? Tem uma coisa que é bem interessante, é que Dylan, quando ele faz a transição violão-guitarra, muitos fãs do folk ficam bem chateados com ele, né? Porque ele agora vai começar a tocar guitarra, aquela coisa toda. E aí vem uma coisa curiosa, né? Que quem ensina Dylan a tocar guitarra são os Beatles. Então tem aquela... É um encontro marcante, né? Os quatro com Dylan. E aí o papo vira guitarra. E é bem curioso que depois disso, que ele conhece os Beatles, ele grava Like a Rolling Stone, que ele aparece de guitarra. Né? Acho que, se não me engano, é em 65 que ele grava Like a Rolling Stone. E antes ele já tinha gravado Blowing the Wind, que é o grande hino de Dylan. Tem The Times They Are A-Changing também. E tem uma que até no mesmo disco que está o Blowing the Wind, que é o segundo disco dele, o Free Willing Bob Dylan, tá? O Cara Livre, que tem uma pegada muito curiosa, porque muita gente aponta Dylan nesse segundo disco de carreira, é uma aproximação com os beatniks, né? Ele dizer que é a roda livre, o viajante livre, o freewheeling, né? Aquele cara que vai pegar, botar o pé na estrada, que já é um protesto fantástico contra um dito sistema, né? Você está negando esse sistema capitalista em que vivemos, e aí você está com aquela vida da liberdade, ó, não vou ficar aqui me matando de trabalhar para viver, né? Ou melhor, eu não vou viver para trabalhar, né? Eu trabalho para ter alguma coisa aqui, mas eu quero curtir o mundo, eu quero ver as coisas, né?
Afinal, eu pertenço a esse mundo, não pertenço a um plano econômico, né? Tem muito disso. Eu acho que quando ele escreve Blow in the Wind, ele está dando essa pegada mesmo. Eu acho que até o primeiro verso da música é muito forte. Eu até estava aqui, abri meu Kindle aqui, eu comprei a obra de Dylan, tá? E ele pergunta quantas estradas um homem tem que cruzar para que ele seja visto como um homem. Aí é curioso, porque ele já é um homem, porque ele vai ter que cruzar estradas para ser um homem, ele já não é cidadão, né? Como se a gente dissesse isso assim. A gente vive numa sociedade, eu acho que às vezes o pessoal repete isso tanto para a gente que a gente acaba assimilando que você tem que fazer isso para você ser um cidadão. Sim, mas você já é um cidadão. Você não precisa fazer muita... Você já é. Então, acho que Dylan está em Blowing the Wind, ele mostra muito dessa coisa do homem ser... do reconhecimento que o homem precisa ter, né? E não precisa fazer coisas para ser reconhecido como um ser humano. Ele já é um ser humano. Acho que... Ô, Rafa, me permite te interromper, é só porque eu queria aproveitar que você está falando de Blow in the Wind e a gente falar um pouco, se deter um pouquinho nessa música, porque é uma canção, inclusive, que eu pedi para os alunos ouvirem, né? E aí você falou do primeiro verso, mas é uma música interessante do Bob Dylan, porque parece que ela é cheia, esse Bob Dylan meio que tá sempre jogando seta, né? Parece que a música ela é cheia de frases de efeito, assim, tem uma série de versos dessa música que daria muito bem qualquer camisa de roqueiro, sabe? E aí você falou dos primeiros versos, que eu gosto muito, né? How many roads must a man walk down before you call him a man? O quanto a gente precisa uma pessoa andar até que ela seja chamada de ser humano, né? E aí eu lembro que essa música reflete muito. Eu vi uma entrevista uma vez de uma pessoa do movimento negro estadunidense, ela dizendo, não, Dylan colocava em palavras aquilo que a gente sentia, a gente não conseguia expressar, né? E aí é interessante Dylan também nesse sentido, ele que é um cara, parece que artisticamente ele consegue captar muito bem as energias, as tendências dos movimentos, né? E essa questão do movimento negro na música, eu lembrei que tinha nos anos 60, o Martin Luther King fez um discurso famoso em Washington, né? Que eu tenho um sonho, I Have a Dream, né? E aí depois vai Gilberto Gil vai fazer uma música chamada O Sonho Acabou, John Lennon vai dizer que depois o sonho acabou, e em reverberação esse discurso do Martin Luther King. Só que nesse discurso, o Bob Dylan tocou nesse evento, né, nessa passeata famosa, né, a marcha, né, famosa dos Estados Unidos, e eu me pergunto se a música, talvez a letra não está associada a essa ideia, né, porque o pessoal percorreu a pé o país inteiro. Imagina o cara saindo lá do Mississippi, do Alabama, lá do sul dos Estados Unidos, para caminhar até Washington para participar daquele movimento. Então, assim, realmente é uma música que me parece muito forte e também é uma música que parece ela parece materializar esse desejo do movimento negro americano, né? Sem estar rotulado de ser a coisa do Martin Luther King ou de ser a coisa do Malcolm X, entende? É muito interessante essa música. E tem uma outra parte da música que eu queria até chamar a atenção, que diz que quanto tempo, eu não estou com a letra aqui mas eu estou com a letra aqui no computador, eu vou ler só um versinho que eu acho que é muito característico desse momento que a gente está passando, né, desse evento recente, que ele diz How many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see, né? Quanto tempo a gente vai passar fazendo de conta que não está vendo, né? Pretende, nesse sentido, é que você faz de conta, você finge, né, não se dá conta do que está se passando. Aí eu vejo essa situação que a gente teve recentemente aqui em Porto Alegre, né, desse homem que foi brutalmente assassinado dentro de uma loja do Carrefour, e as pessoas filmaram, a gente já tem alguns vídeos circulando na internet, mas parece que a gente não consegue ir mais além do que só ver e testemunhar, né? Isso é uma coisa que me entristece profundamente, e Dylan fala um pouco disso na música, né? Quanto tempo a gente vai ficar fingindo que não vê? Né? Aí ele pode falar um pouco assim dessa coisa do Dylan, que ele consegue, parece que, captar essas energias desses movimentos, né, nas suas letras. Eu acho ele um artista super completo, porque, como eu estava falando, ele é melódico. Eu acho que para ser um cara tão melódico, ele tem que ser muito sensível. E aí tem essa coisa do sensível quanto captar mesmo situações. Eu acho que, às vezes, Dylan, ele está tão afastado dos holofotes que eu acho que é aquele cara que se torna bem um bom observador das coisas, né? Então, ele tem esse papel do artista que sabe pesquisar, do sabe analisar, do sabe filosofar.
É uma das coisas que eu sempre acho assim misteriosa em Dylan, é com quem ele conversa, hein? Como é a roda de amigos dele? Porque ele sempre é um cara solitáriozão, né? Por exemplo, venceu o Nobel de Literatura, passou um tempão para dizer que ia aceitar o prêmio, né? Então, eu acho ele muito observador. Eu acho que até na visão dele, quando vence o prêmio, acho que ele fica filosofando. Até que ponto eu tenho que ir lá? Acho que ele fica digerindo aquilo ali. Mas, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem um Dylan muito filosófico em Blowing the Wind, você já tem um Dylan em Masters of War, Os Mestres da Guerra, um Dylan que ele não é tão filosófico, é um Dylan assim, eu estou fazendo a coisa acontecer agora. Né? Então ele está encarando mesmo o pessoal, está batendo mesmo, principalmente na ideia de sistema, né? Mas eu enxergo porque ele tem uma sensibilidade muito, muito forte, assim. O Dylan que filosofa é o Dylan que vai para a guerra também, né? Eu acho que ele equilibra bem a emoção com a razão ali. E é por aí. E ele também me parece, assim, um artista muito errático, não sei se é essa propriamente a expressão, mas ele criou uma persona que eu acho que tinha tudo para não dar certo, porque assim, o jeito que ele canta não é fácil de entender de maneira nenhuma. Ele continua tocando há muito tempo do mesmo jeito, e me parece, do ponto de vista artístico ou do ponto de vista comercial, isso é algo que ia levar ao tédio. Né? As músicas dele são muito difíceis de cantar, as letras são muito grandes, o que gera um certo desconforto em boa parte dos ouvintes. E mesmo assim, Dylan continua funcionando artisticamente e comercialmente muito bem. Isso é uma coisa que me surpreende muito nele, sabe? Ele criou um jeito próprio que vai de encontro às normas do mercado, da propaganda, da grande mídia, e ainda assim funciona. Né? É uma coisa interessante essa opção corajosa do Dylan, né? Eu acho uma das coisas mais estranhas da vida, assim, de artista, é o sucesso. É uma coisa muito estranha. Porque é como que falaste mesmo, as letras de Dylan são muito grandes. Até a gente que curte, quando você vai ouvir, nossa, essa música não termina. Masters of War, que eu estava falando mesmo, eu acho que eu não sentei para ouvir aquela música por prazer. Eu acho que eu sentei porque eu fiquei tão fascinado com a letra, que eu vi a letra antes, e ela era muito grande, e eu ficava, nossa, não termina não. Tá? Por exemplo, assim, até os Beatles, que eram tão famosos dele, John Lennon era muito fã de Bob Dylan. Ele fez muita música parecendo que era o próprio Bob Dylan que tinha feito. Só que as músicas eram pequenas. Isso aqui, tem uma que John faz estando nos Beatles e tem uma que ele faz fora dos Beatles. As duas músicas foram feitas pelo Bob Dylan. You've Got to Hide Your Love Away, que está no disco Help. Hey, you've hide your love away, que é bem filosófica, né? Uma coisa que Dylan e John trabalham muito bem, essa questão do eu, né? A filosofia do eu. E também, quando ele está fora dos Beatles, tem o Working Class Hero, que é o herói da classe operária. Até o título parece música de Bob Dylan. E também não é uma música tão grande, né? Eu acho que John, ele trazia ali a ideia de Dylan, mas também ficava o estilo dele ali, de não ser uma música, uma letra tão difícil, tão complicada. Mas quando a gente pensa que Dylan faz isso, canta daquele jeito, que para a gente que nós não somos nativos da língua inglesa, eu acho difícil ouvir Dylan às vezes, assim, é muito complicado. E eu ficava horas imitando, né? Fala assim, hey! Uma vez me disseram que Bob Dylan era o Chico Buarque dos Estados Unidos, né? As pessoas reclamam muito da sua voz, mas todo mundo canta suas músicas. Tinha isso aí. Eu acho que talvez isso pode ter até aquele efeito meio que telúrico. Quando você escuta um canto indígena, um canto africano, aí quando você escuta Bob Dylan, parece que você está escutando algum jeito de dizer do passado, parece que tem alguma ideia também de ancestralidade envolvendo aquele jeito de cantar. E por mais que você não entenda, parece que você é meio magnetizado por aquele espírito que destoa da nossa lógica cotidiana, né? Sim, é uma imagem muito poderosa essa a persona que ele criou dele mesmo, assim. O jeito de cantar é muito característico. É uma frase que eu sempre digo de um teórico, o Stuart Hall, trabalha muito com identidade, ele disse que a diferença faz a identidade.
A gente precisa muito da semelhança, mas o que faz a identidade é a diferença. E eu acho que Dylan isso é muito forte. Até até falando um pouco, voltando para John, porque, por exemplo, você tem um John dos Beatles, que é uma imagem muito forte, e até eu li uma vez que alguém falou disso. John, para ele dissociar a imagem dele dos Beatles, ele teve que criar um outro John Lennon, né? Então, são marcas diferentes. Eu acho que é por isso que as letras e até o jeito de tocar ele fazia bem diferente do que ele fazia nos Beatles também. Ou seja, ele se torna diferente para ser ele mesmo. Acho que tem esse ponto, assim. Quando o John fala lá, o sonho acabou também, que ele diz, eu não acredito nos Beatles, eu só acredito em mim. E ele diz lá, eu fui o sonhador, mas agora eu renasci, eu fui o Walrus, né, que é um personagem que ele criou, né, aquele Walrus, aquele ser super inteligente, cabeça, mas ele diz, eu já fui o Walrus, mas hoje eu só sou o John. Como se fosse, o Walrus era coisa de Beatles, agora eu sou só John. E eu acho que quando o John diz isso, eu acho que ele chega ali, ele descobriu o Bob Dylan. E essa coisa do artista, eu não sei bem dizer isso, mas é como se fosse assim, o artista e seu projeto artístico você falou do John Lennon, do Bob Dylan, uma coisa interessante, que é esse mal-estar que gerou quando o Bob Dylan, ele meio que sai do violão, não é que ele sai, né, mas ele começa a adotar também a guitarra. Aí eu tenho uma biografia famosa do Bob Dylan, que é de um jornalista americano, o Robert Shelton, né, que é No Direction Home, e ele fala muito disso, que às vezes as pessoas... Dylan começa a fazer umas coisas que dão muito certo e as pessoas querem que Dylan fique naquilo, né? Então, assim, Dylan tocava violão e todo mundo ouvia, todo mundo gostava e tal, aí começa a tocar guitarra, gerou um mal-estar. Dylan não deixou a guitarra, continuou com o violão. E aí Dylan fazia muita música para a questão do movimento. Não é que ele fazia música para o movimento dos direitos civis, né? É porque era a música que ele estava fazendo no momento. E aí você falou de um caso amoroso complexo que ele teve com a cantora lá, com a Iola Baez, né? E ela teve esse problema com ele, porque ela queria que ele só fizesse música de protesto. Porque essa era a vibe dela. Mas essa não é a dele. Eu imagino que a vibe dele era fazer música. E aí o Dylan continua fazendo as músicas dele de protesto, mas continua fazendo também música sobre outras coisas. E aí ele começa a fazer discos muito diferentes do anterior, e isso causa uma briga, um racho, um mal-estar enorme, e ele continua fazendo. Né? Então, assim, eu acho muito interessante essa figura dele, por isso. Ele é muito... Não é que ele oscila, é que eu não sei explicar. Eu acho que o pior do Dylan é isso. Dylan é difícil de explicar. Ele é muito facetado. É muito facetado. É difícil entender o Dylan. Né? Desse artista que se reinventa. Está sempre migrando, se reinventando e não deixa de ser ele mesmo. Eu acho que Dylan se reinventa e às vezes ele ainda faz reprise dele. Tem disso. É bem curioso, mas assim, eu acho um personagem fantástico para música, porque é um cara do folk e aprende a tocar guitarra, aí faz Like a Rolling Stone, que é considerada a maior música de rock de todos os tempos, por várias revistas, várias pesquisas, que é uma música que traduz muito o espírito do rock and roll, você ser um Rolling Stone, você ser o perdido na vida, o cara que está contra toda aquela ideia de sistema. E aí a tua música é tão famosa que ainda vai nomear uma banda muito famosa de rock também. É muito, muito forte. E é um cara que era do folk, que cantava desse jeito. É um personagem... Paul McCartney diz que ele é o papa do rock, né? É o grande papa do rock lá que continua. E tem a coisa também que até a gente, quando assiste entrevista com ele, eu gosto muito de entrevista com Dylan, porque geralmente os repórteres ficam tentando... fazer uma pegadinha, rotulá-lo, e não conseguem, porque ele, nas respostas, ele sempre se sai. É uma figura de uma inteligência muito genuína, sabe? Ele, realmente ele é uma mente que precisa ser estudada com atenção. Eu lembro até que eu fico com a impressão, a gente fica também conjecturando sobre o Dylan, né? Eu fico com a impressão, pô, o cara milionário, mas eu imagino que ele deve morar num apartamento lá em Nova York, meio com pouco móvel, com muita cerveja, com aquela ideia que a gente tem ainda do hippie dos anos 60, sabe? Eu acho que ele continua naquele espírito, né? Mesmo que ele podendo viver outras milhões de coisas, aquele é o mundo dele, e o mundo Dylan continua sendo o mundo Dylan. Eu acho isso muito interessante, desse artista que ele tem uma proposta,
E a proposta dele é mais vigorosa do que qualquer outra coisa. Né? Não importa as estações do ano, não importa quem é o presidente, não importa o que está acontecendo no mundo. Eu vivo o meu projeto de arte. Eu lembro que tem aquela carta do Cartas ao Jovem Poeta, né, que o Hilke vai explicando tal, como fazer poesia. Aí chega um momento que o cara pergunta, mas como é que é fazer poesia? Ele fez, olha, você só deve escrever uma poesia se você achar que se você não escrevê-la, você não vai conseguir sobreviver. Então, assim, a arte ela precisa ter esse impulso primeiro, né, para ela alcançar, digamos assim, uma projeção, um sentido maior. E parece que Dylan, a vida inteira, continuou nesse caminho, né, de fazer uma arte que sem ela, ele não existiria. Ele não existiria, isso mesmo. Eu acho massa quando tu diz assim, que ele vive o projeto dele. É uma coisa que Raul Seixas também fez, ele viveu, né? Embora tenhamos várias discussões, mas ele era muito honesto, assim, eu vivo o que eu canto, eu sou assim, não estou aqui fingindo nada, né? Então, é muito fiel à questão dos seus princípios, assim. E todo ano, acho que à medida que nós também vamos conhecendo alguma coisa, eu acho que também ele está ali concretizando, ratificando, consolidando mais e mais os seus próprios princípios. Eu acho que a gente deveria escutar mais Dylan mesmo. E deixa eu aproveitar também esse momento Dylan, sem sair do Dylan. Rafa, e no Brasil, quem foram os compositores, músicos que você acha que mais beberam, se inspiraram ou dialogam com o estilo do Dylan? Se a gente quisesse fazer um ponto com o Brasil. Assim, eu acho que Caetano pescou bem, mas tem um que me chama muita atenção, que ele realmente tinha um projeto de ser o Dylan mesmo do Nordeste, o Dylan sertanejo, que é Zé Ramalho. Então a gente pega uma questão de sonoridade, assim, Chão de Avorrai. As 3 primeiras músicas do primeiro disco de Zé Ramalho, você pega Avorrai, Vila do Sossego e Chão de Giz. Se você for observar a construção das letras, aquelas estrofes imensas que se repetem, né? Você pega Chão de Giz, são 3 estrofes longas, escritas do mesmo jeito. Aquele estilo de escrita é um estilo Bob Dylan, né? Você pega a Vila do Sossego mesmo, os acordes de Vila do Sossego, os acordes, se você só dá uma atrasada na paletada, você já está cantando Knock on Heaven's Door. É bem engraçado. E Zé, ele faz de uma forma que ele quer que você perceba como tem Dylan ali dentro, né? Isso aqui é bem marcante. Eu citei Caetano por conta de Negro Amor, né? Da música, que é uma música de Dylan que faz uma adaptação. E só para ratificar ainda um pouco mais em Ramalho, com o Amanhã é Distante, que está no Grande Encontro, que é o Tomorrow is a Long Time, que é uma música até gravada por Elvis, que também é do Bob Dylan, né? Então tem uma também do Skank, que é tanto do Skank, que é a música I Want You. I Want You. I Want You. Tá? Então, eu acho que Dylan, ele tá muito na gente, só que a gente ainda não foi... Muita gente ainda não foi apresentada. Essa música é de Dylan, mas você está cantando a música, né? Então, são músicas que estão com a gente aí há muito tempo, tá? Só que a gente não sabe. E você falou aí em Zé Ramalho e Caetano. Será que a gente poderia incluir... Você também citou um. Será que a gente poderia incluir mais 2? Tipo, o quanto há? Deixa eu mudar a pergunta. Há muito de Dylan em Raul Seixas e Belchior? Sim. Eu tenho um fascínio. Tem uma coisa que eu tenho fascínio, que tanto o Raul quanto o Belchior fazem, que o George Harrison faz também, tá? Eu sou fascinado nessa coisa do cara... Tá? O trovador, o menestrel com o violão que vai enfrentar o público todo. Isso eu acho que todo mundo aprendeu com Bob Dylan, né? De você pegar o violão para ir lá para frente, para cantar, Então tem isso. Eu acho que quando a gente canta Paulo Seco de Belchior, eu acho que a gente está ali, todo mundo, até o próprio Belchior, todo mundo está realizando um sonho de ser Bob Dylan ali em algum momento. Você falar as coisas daquele jeito, a Paulo Seco, como Dylan fala, né, tão diretas e batendo lá, metendo suas garras nas cordas, indo para essa guerra ali. Tá? Eu acho que tem muito, sim. Raul também tem muito disso. Eu acho que todo mundo que tem essa inspiração com o blues, né, o rock, ele tem uma pegada blues, Belchior faz muito bem isso. Eu acho que todo mundo é fã do Bob Dylan.
Todo mundo tem essa coisa, Dylan. Você vê como Rita Lee também, ela mostra como ela gosta dele, né? Você vai ver outros artistas, como eles mostram esse Bob Dylan que todo mundo tem. Isso é muito fera. Acho que a gente está se encaminhando um pouquinho para o final da conversa, está muito boa, por sinal. Mas aí eu queria te perguntar acho que é uma coisa que é muito importante, assim, a gente já está em 2020, o que puxou a conversa foi os anos 60, anos 70, lá, né, o Bob Dylan e o John Lennon muito no foco dos holofotes, né? Aí eu te pergunto, hoje, 2020, o meu aluno acho que é um nome péssimo para usar, os alunos para os quais eu dou aula, 14, 15, 16 anos, em 2020, por que ainda eles deveriam ouvir com a gente com K-pop, com samba, com funk, com rap? Por que a gente ainda deveria ouvir hoje John Lennon e Bob Dylan? Eu acho porque eles têm uma ideia de construção musical muito fascinante, né? Eu acho que quando é a ideia do básico, né? Se você quer escutar rock, você tem que entender, você tem que saber alguma coisa de Beatles, você tem que saber alguma coisa de Bob Dylan, você tem que saber alguma coisa de Elvis, né? Você tem que ouvir Johnny Cash, Johnny Carter. Aí tem uma figura importante da mulher no rock ali, né? Ainda tem muito esses assim dos mais propagandistas, vamos dizer assim, mais famosos. Mas eu acho que tanto eles, porque eles são dois grandes melódicos, e acho que eles ensinam uma coisa muito simples, que acho que a gente que quer escrever, a gente apanha muito. E é uma frase de Shakespeare lá, e o máximo de perfeição do texto é a simplicidade. Eu acho que tanto o John quanto o Dylan, eles são simples para dizer as coisas, e como as frases vão ter muito efeito com as palavras. Eu acho que eles sabem cantar a coisa, eles sabem, como você falou no início, o Dylan, ele parece que ele fala o que todo mundo quer falar, né? Tem aquela coisa, por isso que a canção mexe muito com a gente. Eu acho que tem isso mesmo, né? E tem a coisa das frases simples também, com a força muito grande, que é o que você está citando. Eu tô apenas repetindo o Rafael. Porque a Imagine, né, que é muito conhecida lá do John Lennon, que eu pedi para os alunos ouvirem, na Imagine diz, imagine se não houvesse países, né? Assim, é uma frase muito simples, mas é de uma complexidade. É difícil imaginar um planeta, o nosso mundo, sem países. Né? Quando eu escutei Imagine, quando eu vi a letra de Imagine, eu tinha 9 anos, foi quando fez 10 anos da morte de Lennon, e aí eu fui ver aquele filme, passou na TV, e eu ficava vendo isso, imaginar um mundo sem países. Eu ficava, com 9 anos, eu achava aquilo muito estranho, estava na época da Guerra do Golfo, né? Uhum. E para mim, naquele momento, aí eu pensei duas coisas. Se o mundo não tivesse países, talvez não existisse a Guerra do Golfo. Foi a primeira coisa que eu pensei. E o segundo foi uma coisa que me doeu mais. Eu disse, poxa, mas se não tiver países, não vai ter Copa do Mundo. E a gente estava na Copa do Mundo da Itália. Eu achava muito estranho isso. Mas eu ficava assim, por que ele está pedindo para pensar isso? Para imaginar essas coisas. Então é um artista que eu conheci criança, né, John Lennon, mas ele tinha essas letras que me perturbavam, assim. Me perturbavam bastante. Por exemplo, eu fui criado na educação religiosa cristã, e lá também diz, se não tivesse religião também, como é que seria? E sempre as coisas mexiam com a gente. Eu acho que John, ele bate em certos pilares, assim, coisas que você pergunta mesmo, assim, como é que é aqui? Se não tivesse isso, como é que a gente ia ser? Eu acho que tem essa coisa. Se nós não tivéssemos bandeiras, como é que nós seríamos, né? Isso é importante. Pelo que você está falando, tem uma questão que sempre mexe muito na minha cabeça, que, em geral, os grupos, os guetos, não gostam de ser... de que outras pessoas queiram tomar sua voz. Por exemplo, geralmente o pessoal do movimento negro só é mais afeito quando tem algum negro defendendo a causa e tal. Eu lembro que tinha uma crítica muito grande lá nos anos 70 e tal, que dizia, não, mas você é rico, você não sabe como é que o pobre vive, aí você não consegue entender como é a nossa dor. Tipo, só quem consegue entender a dor é quem vive a situação. Né? E tipo como você disse assim, Vinícius de Moraes não pode falar dos pobres, porque ele é diplomata e tal, né? Mas aí tem uma coisa interessante que parece que ao artista é sempre dada uma concessão. Porque me parece que o artista, ele parece que é aquela figura na sociedade que consegue dizer do outro de uma forma tão profunda que mesmo esse outro
não reconhece o artista mais sendo outro. O artista é ele, né? Então, se você tem a voz... Quando eu escuto uma mulher dizendo, não, quando Chico Buarque canta no feminino, poxa, aquelas músicas são feitas... Não parece que é Chico, parece que é uma mulher escrevendo, entende? Então, tem essa coisa que parece que o artista ele consegue realmente ir tão profundo no mundo do outro, que o mundo do outro é o mundo dele. E Dylan e John Lennon parece que conseguem fazer isso com uma força, uma perspicácia que continuam surpreendendo, né? Tem uma frase de Caetano, acho que perguntam a Caetano de que lado do muro ele estava. Sobre justamente essa questão das diferenças. Você não faz parte de grupo social porque você está escrevendo sobre, tomando essa fala. Acho que Caetano... Aí o cara pergunta assim, de que lado do muro você está? Aí Caetano diz, eu estou acima do muro. É como se fosse assim, o artista ele tem poder de vagar em vários lugares. Né? Isso é que é bem importante. Tem uma frase que eu vi num filme, que estava na Netflix, mas saiu, que é de Whoopi Goldberg. A grande atriz Whoopi Goldberg, de A Cor Púrpura, Ghost. É uma atriz negra, né? Eu acho que é uma das grandes representatividades que nós tivemos no fim dos anos 90, nos anos 90, né, vamos dizer assim, 80 e 90, que eu acho que é uma pessoa muito marcante nas nossas vidas, a Whoopi Goldberg, pelo menos ela me é muito marcante. E aí eu estava vendo um filme sobre os Beatles, e aí apareceu, eu disse, nossa, eu não sabia que o Whoopi era fã deles. E ela fala sobre a primeira ida dos Beatles a Nova York, acho que foi em Nova York, e os Estados Unidos pararam para saber quem eram os quatro cabeludos, né? Tanto é que diz lá, quando eles apareceram, os 15 minutos que eles apareceram na TV, não foi registrado crime nenhum nos Estados Unidos. Aí eu fico pensando, ou os ladrões pararam para ver os Beatles, ou então quem estava fazendo a contagem também parou, né? Tem esse detalhe, né? Mas aí tem algo que ela ficou fascinada, porque ela não tinha ouvido direito, só tinha o zum, 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 que os Beatles iam para Nova York, aquela coisa, todo mundo enlouquecendo para ver os Beatles. E aí ela ficou em casa, ela disse que ouviu no rádio, e assim chegou a notícia, mais ou menos dessa forma, que os Beatles disseram que não iriam tocar se não houvesse ingressos para os negros, para os pretos. Ou seja, os Beatles já estavam falando sobre cotas. Né? E eles disseram, se não tiver pretos na plateia, a gente não toca. E aí eles usaram os mais variados argumentos, porque todos os ídolos dos Beatles eram justamente cantores negros americanos. E ele disse, como a gente veio tocar na terra de Chuck Berry, e a gente não vai ter os caras que criaram o rock na plateia para ver a gente. Como assim? Não, então eles tiveram isso. Whoopi Goldberg disse que quando escuta isso, ela enlouquece. Ela disse, eu nunca tinha ouvido os Beatles, mas saí correndo da minha casa para comprar o ingresso. Aí ela diz uma frase que vai chegar nesse ponto aí do artista. Os Beatles não têm cor. É uma frase dela, assim, os Beatles não têm cor. Ela disse, os Beatles é para todo mundo mesmo ali, não tem até essa coisa. E eu acho que eles eram muito, muito bons nisso, assim, nesse ponto. Eu acho que reflete muito essa ideia do artista, né? É bem, bem curioso mesmo. Bem, então, queria perguntar ao Rafael se ele quer ainda, né, dizer alguma mensagem para os alunos, que são alunos com os quais ele trabalha, convive, né, e divide essa experiência tão maravilhosa que é a docência, para a gente encerrar aqui a nossa maravilhosa conversa. Massa, que massa. É um momento até bem, bem especial, porque eu acho que eu me tornei professor porque eu gostava dos Beatles, né? Eu sempre disse isso. Eu gostava tanto dos caras que eu gostava tanto de estudar a língua dos caras, as letras, que eu disse, pô, um curso que eu poderia fazer isso é letras. Ficar com isso é letras. E aí tinha Dylan também, já na adolescência, que eu estava menos. Era mais difícil, né? Eu sou do tempo que a gente tinha que ficar caçando fita, CD, e tudo era caro. Então, chegava, a gente conseguia sacar, mas eu acho que tem dessas coisas. A gente escuta música, lê poesia, porque a gente quer melhorar, né? Então tem disso. O artista, ele tem esse poder de ensinar muita coisa, assim. Às vezes ele nem acha que aquilo ali que escreveu uma coisa impactante, mas quando a gente lê, tem um significado bem especial. A gente encontra um significado ali, naquelas palavras, naquela coisa toda. Então, são coisas que eu gosto, eu sei que Gibson também gosta, mas eu aconselharia vocês escutarem John Lennon, escutarem Dylan, não precisa escutar tudo, pode pegar uma antologia, pode pegar uma letra para ler, tá? Depois você vai lá escutar a música, né? Para ver se você vai curtir. Mas eu acho que a gente pode ter esse acesso, sim,
a essas duas personalidades da língua inglesa e que tanto influenciaram e influenciam artistas nacionais. Até hoje você vê e esses dois caras influenciam todo mundo até hoje, né? Por exemplo, uma coisa que eu digo é que, embora seja pernambucano, terra do mamulengo, tudo, meu primeiro contato com a dita cultura popular vem através de um pop art, né, que é o Sgt. Peppers. E aí, eu lendo sobre o Pepper, eu vi que os Beatles começaram a estudar cultura popular para trazer aquilo, e aí é como se fosse até aquele olhar, deixa eu ver isso aqui. Eu acho que eu tive um efeito Gilberto Gil Caetano, né? Gil também, eles também vão olhar para o popular e aí tudo muda, tudo acontece. Isso é massa. Pronto, acho que era isso aí. Maravilha, Rafael. Professor Rafael Oliveira, queria muito agradecer a participação aqui no nosso História, Vitória e Viola. Alunos, aproveitem o vídeo, escutem John Lennon e Bob Dylan e vamos fazer desse lugar em que pisamos um mundo melhor. Abraço a todos. Abração, tchau, tchau. Valeu.